Inteligência artificial, neurociência, TikTok Learning, tudo isso tem em comum ultra customização dentro de treinamento e desenvolvimento. E a gente tem um especialista que vai falar com a gente daqui a pouco. Roda a vinheta. Fala T&D, começando o episódio 103, eu aqui com meu amigo Igor Coso, e a gente vai falar de um assunto que tem a ver com personalização, mas de uma forma que seja escalável e traga também para o universo de tecnologia. O que será que vai acontecer hoje? Seja bem-vindo. Opa, obrigado, Eli. Sempre muito bom participar. E, bom, a gente vai acompanhando essas grandes inovações, essas grandes transformações que a gente vai passando, e uma delas realmente é essa oportunidade que a gente tem de ter um aprendizado, um conteúdo individualizado, personalizado de forma escalável. Então, estou bem animado para esse nosso papo de hoje. Eu vou apresentar aqui então o currículo dessa pessoa nobre. É o Marcel Nobre, ele é pesquisador, palestrante, especialista em inovação, tecnologia, tendências, liderança e educação. Ele já impactou mais de 10 mil pessoas em eventos, congressos e empresas. É professor da FIA, estruturou o curso Inteligência Artificial na Gestão de Projetos e é também empreendedor, fundador e CEO da Beta Lab. Tem uma edtech inovadora que desenvolve programas de aprendizagem corporativa ultra customizados. Eu consegui falar essa palavra. Mas a gente quer saber, Marcel, seja bem-vindo. O que não é óbvio sobre você? Caramba, obrigado primeiro pelo convite, Elis, Igor, um prazer enorme estar aqui de novo com vocês. O que não é óbvio? Eu acho assim, eu digo que eu sou uma startup ambulante, né? Eu nunca tive medo de mudar de opinião, de mudar de caminho ou às vezes até de destino. Eu digo, às vezes a pessoa me fala, você tem 10 segundos para se apresentar, eu falo, bom, até os 16 eu queria ser astronauta e morava na praia, aos 17 eu trabalhava num banco na Avenida Paulista e estudava administração de empresas. Então acho que dá para dizer muito que eu não tenho medo de mudar um pouco o meu rumo, né? Eu digo que eu tô always beta, né? Sempre em modo beta, isso se refletiu no nome da minha empresa, que é Beta Lab, é exatamente isso. Hoje é isso, e é um laboratório de aprendizagem corporativa que a gente testa com tecnologia, com metodologia, com técnica de neurociência. Mas hoje é isso, né? A gente está muito facilmente adaptável a novas situações. Eu tenho um pouco medo da palavra adaptável, porque adaptar parece que você sempre tem que se ajustar ao status quo. E eu sou um grande provocador do status quo. Então não é adaptar no sentido de acomodar o que existe, mas a provocar o que existe, me adaptando ao que funciona. Talvez esse seja o não tão óbvio da minha apresentação e de quando eu falo de mim, é de ter essa tranquilidade e um pouco de humildade de reconhecer quando eu errei, ou reconhecer que esse caminho talvez não faça mais sentido, tanto que a Beta Lab surgiu no meio da pandemia. Eu tinha uma consultoria de negócios mesmo, e estava dando muito certo. Muita gente fala, não, eu quebrei uma empresa. Não, eu fechei uma que deu certo. Acho que é pior do que quebrar, é dar certo e você fechar. Mas muito com essa visão de que aquilo ali estava me levando para uma zona de conforto. E a zona de conforto, para mim, ela é perigosa. Para mim, ela é uma zona de pânico. Então, acho que talvez eu iria nessa linha. E, Marcel, assim, quando a gente fala em treinamento e desenvolvimento, a gente já sabe, né, Igor, que não tem mais espaço para pensar num conteúdo que não seja mais personalizável para as empresas, para o dia a dia, para o fit cultural ou para o fit da posição que a pessoa está exercendo naquele momento. E aí você vem com esse novo termo, ultra customização dentro de aprendizagem. O que é esse ultra desse personalizável? Que legal, Elis. Deixa eu contextualizar antes. Eu acho que todas as empresas estão indo muito no caminho da escala a qualquer custo, né? A gente vive uma era da escala. Escala, tem que ganhar escala. A gente já foi, apesar da empresa ter, não é nenhuma empresa, né? Um ecossistema de aprendizagem corporativa, a gente tem menos de 3 anos, a gente já foi sondado para fundir com uma grande empresa de RH. E para a gente não faz sentido isso a partir do momento que a base do meu negócio é acreditar que treinamento só dá certo quando ele muda mindset ao ponto de mudar atitude. E eu só consigo fazer isso se for ultra customizado, né? A gente tem falado muito, a gente está lançando agora uma inteligência artificial de aprendizagem adaptativa. Tem muita gente que fala de a customização é um caminho, a adaptatividade é outra, né? A customização é eu faço algo completamente customizado para aquela empresa, para aquela dor, para aquele momento, para resolver aquela dor específica. Então isso muda ao longo do tempo, mesmo que seja o mesmo tema. A adaptabilidade, eu mudo um pouco a lógica de como que a gente treina.
Então, hoje, a maior parte dos meus clientes e da maior parte de todas as empresas que contratam treinamento, eles contratam para treinar um determinado cargo ou uma determinada área. E aí todo mundo tem que se adaptar àquele conteúdo que foi criado para aquele determinado cargo ou para aquela determinada área. A gente quer inverter essa lógica a partir do momento que eu adapto o conteúdo à necessidade das pessoas e não as pessoas ao conteúdo. Então, a gente tem esses dois vieses. Quando a gente fala de ultra customização, que está mais dentro da tua pergunta, eu preciso entender, além do que você quer treinar, o porquê você quer treinar. Porque às vezes algumas empresas ficam para mim, eu quero treinar essa galera nisso, eu quero esse resultado, eu quero que seja dessa forma. Eu não consigo garantir isso. A minha especialidade é em te entregar solução para uma dor. Se você quer me entregar a dor que você tem, com a solução que você tem, eu não consigo te garantir, por exemplo, que a sua dor de cabeça vai resolver com 3 Neosaldina e você parar de comer trigo, entendeu? Eu preciso entender. Então, quando a gente fala de ultra customização, ela vai contra esse mercado que busca a exponencialização, a escala, porque a ultra customização ela vai contra a escala. A ultra customização quer dizer que eu preciso entender cada empresa no seu nível individual. Às vezes eu preciso sair em rota com o vendedor se eu for fazer de vendas, vou ter que conhecer o processo produtivo da empresa, vou ter que fazer uma entrevista com os líderes das pessoas que vão participar do treinamento, vou fazer um assessment com quem vai participar do treinamento, vou entender a dor daquele cliente, aí sim eu vou sair construindo um projeto de aprendizado. É muito difícil você ter escala a partir disso, né? Então o que as empresas estão fazendo? Elas têm uma coisa que elas dizem customizada, elas têm lá alguma coisa padrão, e elas customizam um case, 2 cases, uma aula, e elas chamam isso de customização. Não é o caminho que a gente acredita, mas é só assim, eu acho que o mercado tem espaço para todo mundo. Vem vários clientes que querem que eu faça alguma coisa. Não, me dá uma coisa de prateleira. Eu não tenho. E tá tudo bem, tem muita empresa que faz de prateleira e não é uma crítica, é uma opção de cada modelo de negócio. O meu modelo de negócio é algo ultra customizado. O que me dificulta isso numa conversa com o investidor, a gente não busca investimento normal, mas quando alguém vem me perguntar disso, é a escala. Né? E talvez o nosso caminho para a escala com a customização, porque a gente não vai abrir mão da outra customização, seja a inteligência artificial que a gente está criando. É um outro produto, uma outra coisa que me permite ganhar escala com uma ultra customização. Então eu acho que é um pouco disso, acho que o mercado vai... as consultorias ou as empresas vão muito em busca de algo escalável para ganhar tamanho muito rápido, e a gente não tem esse objetivo nem essa pressa, a gente prioriza a ultra customização dentro desse processo. É muito bom. E acho que abordando um pouco essa questão da inteligência artificial, porque ela viabiliza essa escalabilidade da ultra customização, né, de uma forma acessível e viável. Tem um vídeo super legal no TED Talk do Sayo Khan, da Khan Academy, que ele tem o Khanmigo, que é a inteligência artificial para ajudar a tutoria de professores. E ela só foi viabilizada para esses professores através da inteligência artificial, porque eles conseguem... Os alunos têm tutores individualizados que os professores não poderiam ter. Então, a gente está num ponto de inflexão, de virada para essa ultra customização de ser o padrão, né? Sem dúvida. Muito interessante isso que você falou, Igor. Eu fui, em março, eu fui para o South by Southwest, a gente está falando disso agora há pouco, e eu fui fazer uma visita à Alpha School. A Alpha School, ela tem como fundadora, uma das fundadoras, a Mackenzie Price, que ela criou uma metodologia chamada 2-Hour Learning. Na cabeça dela, e eu concordo absurdamente com ela, eu fiz um TEDx sobre isso, sobre a educação no futuro. Na cabeça dela, uma criança ela precisa de 2 horas 100% focada para conseguir construir conhecimento, de verdade. Então, o que ela fez? Ela desenvolveu uma inteligência artificial onde os alunos, e aí eu vou dar um conceito geral, mas tem várias nuances aí no meio, tá? Quanto mais velho, mais isso que eu tô falando, quanto mais novo, mais sociabilização e menos inteligência artificial. Mas basicamente, as crianças escolhem um projeto às quais elas se identificam para trabalhar. Então já começa aí a customização, a personalização. Eu, como criança, eu posso escolher fazer um espetáculo da Broadway, eu posso lançar uma startup de educação, Você pode ser astronauta, você pode escolher o que você quiser. Durante 2 horas do seu dia, você não vai ficar com um professor, você vai ficar com uma inteligência artificial que ela vai compreendendo a forma como você aprende, a velocidade que você aprende, e ela vai te ajudar a desenvolver aquele projeto que você escolheu, e ela vai desenvolver as habilidades que você precisa desenvolver naquilo que você gosta. Então, por exemplo, eu quero criar um musical para Broadway. Legal, eu preciso pensar no financeiro, ou seja, eu preciso aprender matemática, eu preciso aprender marketing, eu preciso aprender relações interpessoais, eu preciso aprender como estruturar esse projeto, eu preciso aprender sobre a história para poder criar isso, eu preciso aprender sobre geografia. Então, a inteligência artificial, de acordo com a sua velocidade de aprendizado e desenvolvimento, de acordo com o projeto que você quer aprender e com o que você precisa aprender,
cria uma trilha, uma ideia ultra customizada de verdade para cada pessoa. E o professor serve como um tutor que vai auxiliar dentro desse processo se a criança tiver dificuldade. Nas outras horas que ela fica na escola, mais 3 horas, 4 horas, aí sim é socialização, é trabalhar em grupo, é empatia. E aí o ambiente lá é super acolhedor. Tem uma sala maker, tem salas, espaços ultra colaborativos. É uma escola pequena, uma escola de uns 300 alunos, alguma coisa assim. Então a gente olha para isso e fala, cara, isso para mim é o futuro da educação já acontecendo hoje. Agora, isso é uma micro bolha, é uma escola que custa US$ 40.000 por ano. Né? A gente está falando de US$ 3.000 por mês, a reais brasileiros são 15 milhões. Então, é uma microbolha da microbolha. Isso é muito distante da realidade, principalmente da educação no Brasil. Mas eu não vejo outro caminho além desse. Eu não vejo dificuldades tecnológicas ou estruturais de implantar isso numa escola pública. De verdade, não vejo. O que eu vejo é uma falta de interesse, é uma falta de iniciativa pública ou público-privado. Vejo diversos outros problemas que a tecnologia poderia resolver, mas o problema é mais humano. Mas eu achei muito interessante a proposta da Alpha School. É uma proposta, se vai ser uma realidade para todo mundo, eu não sei. A Mackenzie Price fez uma palestra no South by Southwest e ela explicou que as crianças aprendem 4 vezes mais rápido do que crianças normais. Ela deu várias estatísticas que demonstram que esse é um caminho interessante e vai muito em linha do que você falou. E que prioriza os dois lados, né? Tanto a questão humana, de verdade enriquecendo esses momentos, que hoje a gente tem sociabilização dentro da escola, mas às vezes ela fica tão superficial que não chega mesmo no ponto de gerar uma habilidade humana, e aí do outro lado usando o que tem melhor de tecnologia. E até falando em educação, você também atuou aí como professor, estruturar um curso de inteligência artificial na gestão de projetos. Então você também está vendo isso acontecer aí fora e querendo trazer, mas também atuando com iniciativa para gerar hoje essa educação mais proveitosa, digamos assim, nos universitários, seria isso? Isso, na verdade, Essa experiência. legal, Elis. Atualmente, eu sou professor da FIA, que é esse projeto que a gente está estruturando, que é um projeto. A FIA é um MBA mais voltado para MBA, para pós-graduação. É mais mercado executivo ou pós-universitário. E eu estou estruturando com eles um curso de inteligência artificial aplicada à gestão de projetos, que é para a turma de gestão de projetos aprender como é que eu uso a inteligência artificial para ganho de produtividade, redução de custos, melhoria na comunicação e todas as possibilidades que essa tecnologia pode trazer. Mas, além disso, eu sou professor na HSM Singularity também e na Start também. Então, essas são as 3 escolas que eu dou aula. E na Belas Artes, a gente está desenvolvendo um projeto junto de criação de um curso de inteligência artificial para o profissional do futuro. Então, pega mais ali o público pós-universitário e executivos, que é mais a minha especialidade. Mas eu tenho o Theo em casa, de 11 anos, que é o meu laboratório para entender como é que a gente aprende. Eu sempre fui muito um questionador, né? Ele mesmo me fala, pai, pô, o Einstein era ruim na escola, cara, você quer que eu seja bom? Eu falo, mas o Einstein é o Einstein, cara, nasceu com um QI meio desproporcional, não é que eu quero que você vá bem na escola, acho que a gente tem uma oportunidade aprendendo. É o ideal o formato de ensino tradicional? Não é, mas é o que tem. Então, como é que a gente aprende, né, com isso? Outro dia ele me falou assim, pô, papai, tô pensando em usar a inteligência artificial para ajudar a fazer esse trabalho na escola. Eu falei, faz. Não, mas será que eu não preciso perguntar pro professor se eu posso? Não, você pode fazer. Se um dia você tomar uma bronca na sua escola, que você usou eu não quero que você use a inteligência artificial para você dar um Ctrl+C, Ctrl+V. Eu não quero que ela faça o trabalho por você. Mas ela pode te auxiliar, até porque tem muita coisa errada que a inteligência artificial te traz. Então, provavelmente você pode tirar uma nota baixa se você utilizar a inteligência, mas você pode usar para te ajudar a criar insumos, para te ajudar a dar caminhos, para te dar ideias, e junto com o teu potencial criativo e o teu conhecimento que você aprendeu na aula, você vai criar uma coisa tão legal que nem só você, nem só a inteligência artificial vai criar. E eu tô criando um monstro. Eu fiz aniversário dia 28 de abril e eu recebo uma mensagem linda do meu filho. Só que com algumas palavras que eu falei, ele ainda não tem vocabulário para isso. Aí chegou no final, tava assim, ó, coloque seu nome aqui, beijos, te amo, papai. Aí eu falei, filho, eu adorei a mensagem e eu acho de verdade que ela reflete o que você sente, mas na próxima vez coloca o teu nome ali no final. Aí ele falou, papai, eu e o ChatGPT te amamos muito. Mas eu achei incrível, porque a partir do momento que... e eu acho que é isso, eu acho que também a gente tem uma tendência, Elis, a terceirizar a responsabilidade pela educação dos nossos filhos 100% para a escola. E eu não acho que é esse o caminho. Assim como não é o caminho dos colaboradores terceirizarem o desenvolvimento deles 100% para as empresas. Eu acho que a gente entrou num comodismo
educativo, que a gente terceiriza essa Muito responsabilidade. passivo, né? A gente fica esperando alguém fazer. Então eu vou dar um exemplo para vocês. Eu estava muito interessado, eu quero fazer um PhD em inteligência artificial. Fui procurar no mercado, não tem. Na verdade, se tiver 100 especialistas, eu não me coloco como especialista em inteligência artificial, que eu acho que seria muita prepotência da minha parte. Acho que deve ter 50 no mundo que podem dizer que são especialistas em inteligência artificial. Mas eu queria fazer, eu estou criando isso junto com a inteligência artificial. Olha, eu gosto de aprender dessa forma, eu quero aprender sistemas, eu quero aprender por causa disso. Acho que a gente precisa falar muito disso, do porquê que você quer aprender. Eu gosto de aprender desse jeito e eu estou estruturando minha pós-graduação, meu MBA, meu PhD, dentro da inteligência artificial, de como é que eu faço o meu. Eu tenho o Conrado Schlossauer, acho que vocês conhecem ele, do Lifelong Learning, e ele fala muito disso, do aprendizado autodirigido. Né? Eu sou fãzaço dele muito porque me despertou muito isso. Eu sempre tive o aprendizado autodirigido, mas ele me deixou muito claro que esse é um processo. Então eu estou fazendo isso, e dentro de uma parte desse curso, que eu gosto que seja muito mão na massa, ele me provocou, por que você não faz algo que você nunca fez e eu te ajudo nesse processo, e aí você vai aprender na prática? E eu tô lançando agora um documentário, eu nunca fiz nenhum documentário, tá, gente? Um documentário sobre os impactos da tecnologia, especialmente da inteligência artificial na vida das pessoas, eu tô fazendo sozinho, com a ajuda da inteligência artificial. Então, desde o nome, da trilha sonora, do roteiro, das perguntas que eu fiz nas entrevistas e tudo mais, tá sendo criado nessa parceria e tá sendo um grande aprendizado para mim. Então, esse também é um modelo de aprendizado que a gente tem que falar. Não só terceirizar essa responsabilidade para a escola, ou para a empresa, ou para as consultorias de treinamento. Um ponto que, aliás, eu adoro o Conrado também, e ele traz a questão que você trouxe, e eu gosto de pontuar e de dar uma sublinhada do porquê aprender, né? É o olhar para o benefício que você vai ter de saber aquela coisa. Não é quando você vai, vou aprender Excel porque eu quero saber Excel. Não, você não quer saber Excel, você quer saber, você quer o benefício que saber Excel vai saber. E a hora que você identifica esse propósito, fica muito mais natural essa busca pelo aprendizado, esse encantamento por buscar novas soluções, novos conhecimentos. E os porquês eles vão mudando ao longo da vida. Eu Exato. percebo uma galera muito focada hoje em certificado. Eu quero ter um certificado, eu vou botar no LinkedIn, isso vai me dar uma autoridade, uma referência. E hoje você tem um monte de gente muito grande publicamente que não foram formadas ou não tem certificados. Porque o conteúdo hoje ele é muito mais relevante do que a sua formação. Então tá lá, eu fiz lá, em metaverso eu tenho uma especialização, tenho uma inteligência artificial. Nem por causa disso eu conheço tão bem de metaverso. Nem por causa disso eu sou o melhor administrador de empresas. Então tem muita gente no mercado que é gigante, por exemplo, a Natália Arcuri. Ela é maravilhosa, é gigantesca e ela é jornalista, ela não é formada em economia, mas ela dá dicas de finanças pessoais, por quê? Porque ela aprendeu isso na prática, ela aprendeu lendo, ela aprendeu... Então, o aprendizado mudou um pouco, a gente não aprende mais só na sala de aula, a gente aprende no YouTube, a gente aprende no TikTok, a gente aprende no Instagram, a gente aprende aqui, a gente está aprendendo, a gente aprende indo no ATD, indo no South by Southwest. Então, mudou um pouco essa trilha, o certificado cada vez se torna mais, né? Outro dia eu estava conversando com uma pessoa que ela falou, não, porque eu fiz isso, cara... Ela fez uns 3 faculdades, uns 8 cursos especializados. Quando eu fui ver, a última vez que ela tinha estudado, fazia 20 anos. Uau. Do que vale o conhecimento que você aprendeu há 20 anos atrás num mundo que é completamente diferente. Eu digo, a inteligência artificial, ela jogou todo mundo de volta na mesma fase do jogo, entende? O cara que tinha 30 anos, 18 MBA e tal. A inteligência artificial está mudando tão profundamente a lógica das coisas que a gente faz, a educação, a saúde, a forma como você convive, a forma como você se locomove, a forma como você pede comida. Mudou tanto que todo mundo voltou a estaca zero e vai precisar fazer um upskilling e um reskilling urgente. Talvez essa bagagem estrutural de pensamento crítico, de análise que você Ficou. vai ficar e você tem uma pequena vantagem para poder entender esse novo mundo, né? Mas É isso. Não é jogar fora o conhecimento que você teve, mas ele passa a ter menos valor a partir de agora. Porque tudo está mudando o tempo todo, né? Lá na BTD a gente sempre tem os eventos, fala assim, vai ter certificado, às vezes faz uma palestrinha online, gente, tem certificado? Assim, cara... Quer que tenha? Eu vou fazer um PowerPoint aqui para vocês, fala certificado, bota o meu nome, assina e tá tudo bem. Mas é que a gente fez, e o pessoal baixa, fala assim, gente... Vira é muito mais do que isso. Não que a certificação, que você buscar um conhecimento formal seja relevante. Pelo contrário, eu acho extremamente importante manter uma produção acadêmica de conteúdo, porque a gente vai precisar desenvolver novas coisas ainda.
Mas não é só isso, a gente precisa conectar isso com o aprendizado no dia a dia, acompanhando essas mudanças, né? É isso, e é muito importante dizer uma coisa que você falou, Igor. Eu jamais sou contra a faculdade, eu não sou contra assim, o seu conhecimento não vale de nada. Não é que ele vale de nada, ele tem menos valor hoje, mas com certeza ele ajudou a formar o teu mindset, o teu pensamento crítico, te ajudou em bases de coisas que você vai usar no seu trabalho hoje, na sua vida pessoal. Então é super importante. Minha maior preocupação é que essa galera tá muito apoiada em certificações do passado, porque eu sou doutorado, sou pós-doutorado, sou isso, e excelente, né? Só o ato de você ter chegado até lá significa que você se esforçou bastante. Então já é uma característica de uma habilidade muito importante. Mas esse conhecimento hoje, ele tem um valor muito menor do que ele tinha 20 anos atrás. E que hoje você vai ter que passar por um reskilling. Eu digo, não existe mais. Se você passou um ano sem fazer um curso, você tá ficando para seja lá que for esse curso, entende? Eu não quero trabalhar com metaverso, mas eu quero entender como é que isso funciona. Eu não sou um futurista, mas eu fui fazer um letramento em futuros, um curso com aerolito maravilhoso para desenvolver o meu mindset futuros. Então, geralmente, os meus objetivos de aprendizagem é buscar ou habilidades ou conhecimentos que vão complementar o que eu já tenho para chegar onde eu quero. Então, todo ano eu tenho um problema, eu faço de 2 a 3 cursos por ano e vou fazendo. E eu acho que isso me faz me sentir vivo. E o mais interessante, quanto mais eu vou estudando, mais me dá uma angústia de saber que eu menos sei. Tá faltando muita coisa, não vai ter quantidade de horas suficientes para poder Exatamente. aprender tudo que precisa. Quanto mais você vai entrando a fundo, mais você vai vendo que aquilo que você está sabendo é muito pouco perto das possibilidades. É uma agulha. E ter essa consciência, ela também é muito importante, porque te traz uma humildade obrigatória, assim, para você ser curioso, se permanecer em estado curioso o tempo todo. E que o maior perigo que eu acho das pessoas hoje em dia é perder a curiosidade e o interesse pela atualização. As pessoas vai mais pelo medo de ficar por fora, pelo FOMO, do que pelo interesse e curiosidade de saber e querer se desenvolver, né? E tem os cursos rápidos de posts de Instagram, de redes sociais, que as pessoas se veem especialistas em algumas coisas que começa a ficar complicado. E acho que é um pouco dessa consciência que a gente precisa ter, a gente tá tendo um viés, uma pequena pílula de um conhecimento muito mais profundo, denso, para poder entender a sociedade que a gente vive hoje, né? E o que eu tenho percebido é que não é uma regra, tá? Mas a minha percepção é, quanto maior a competência do cara, ou maior a habilidade, ou melhor ele for naquilo, menos ele posta nas redes sociais. Então você pega assim, cara, aquele médico, tá o tempo todo, ele virou um influenciador. E influenciador não é uma atividade, é uma profissão. Você ser influenciador, você precisa se dedicar o dia inteiro a produzir conteúdo. Se você está se dedicando o dia inteiro a produzir conteúdo, você não está operando, você não está mais executando, você não está mais participando de congresso, você não está... E eu falo isso, eu tenho percebido demais isso. Eu tenho um grupo de amigos médicos, eu dou esse exemplo médico. Cara, são médicos assim, de um nível de genialidade impressionante. Nenhum deles tem uma rede social decente. E aí, muitas vezes eu falo, cara, você precisa ter... Ele fala, cara, não são perfis antagônicos. Ou você é um baita empreendedor e comunicador, ou você é um baita médico. Não achei os dois juntos. Agora, você pode ir para uma Carla Tiepo, por exemplo, que é uma neurocientista das mais brilhantes que tem, para o Nicoleles, que eles têm uma presença na rede social, mas não é gente que vai ter 2 milhões de seguidores, 3 milhões de seguidores. Porque é um nível de profundidade que você não tem 2, 3 milhões de pessoas que se interessam por isso. Então, dão conta de processar esse nível de conhecimento. Então, eu fui percebendo... 140 caracteres é outra coisa, né? É outra coisa. Então, isso que tu falou é muito verdade e as pessoas têm se apoiado muito nessa galera. De novo, não é uma crítica, é uma constatação empírica, não existe dados estatísticos para isso, mas os profissionais mais brilhantes que eu conheci, é aquele professor de computação quântica da Universidade Federal de não sei da onde. Você vai achar esse cara na rede social, ele é minúsculo. Porque o cara tá tão envolvido em estudar, em aprimorar, e que não dá tempo dele fazer isso. Se ele contratar uma agência para fazer, não vai ser ele, não tem o conhecimento dele. Então é só uma constatação que eu tive que eu queria compartilhar aqui. Não, e tem uma questão da rede social também, que quanto mais você consome conteúdo, mais daquele conteúdo vem, né? E aí você vai criando uma bolha, uma camada que te impede de acessar outras possibilidades, outras verdades, né? Uma das coisas que a gente teve na TD falou assim, olha, existe mais de uma verdade, tá? Então, se você quer, existe mais de uma verdade, né? Então, você acaba se limitando a isso, né? Sem dúvida. A gente tá fugindo de novo. A gente tá fugindo, eu ia puxar aqui, sabe o quê? Pra ver se a gente consegue trazer aí dentro de tantas aplicações que você teve,
Mais pro lado do... algo mais de Sim. exemplo para esse profissional que está acompanhando a gente, que é de treinamento e desenvolvimento, prestar atenção e falar assim, poxa, acho que realmente o meu Faz conteúdo sentido. está ultra customizado. Ele Uhum. está de verdade conversando com o desenvolvimento dessa habilidade desse meu colaborador. Perfeito. Então Quais puxa foram os eles. exemplos aí que você já anotou e já pôde fazer de entregas e que de verdade repercutiu como resultado no dia a dia das empresas? Que legal, Elis. Bom, a gente está desenvolvendo essa inteligência artificial desde antes do ChatGPT ser lançado. Por que eu falo isso? Porque tudo que a gente fala de inteligência artificial hoje, a gente está indo muito para LLM, para o chatbot e tudo mais, e está tudo bem. Eu acho que é um caminho bastante interessante também. Mas isso não é isso. É diferente. A gente está desenvolvendo por conta própria uma inteligência artificial para entender quais são os níveis de habilidade que eu tenho de todos os colaboradores de uma empresa. Então você imagina que eu tenho 15 mil colaboradores. Como que é feito o processo hoje de treinamento e desenvolvimento e de mapeamento? Eu tenho algum tipo de avaliação que eu faço lá, um Nine Box, um PDI, alguma avaliação de desempenho, uma VD, e eu vou perguntar, isso está dentro de algum sistema, mas é isso, é uma avaliação mais empírica e menos estatística e mais qualitativa, né? E que a ideia da inteligência artificial não é substituir isso, é trazer um outro nível de informação que complementa isso e que leva para um novo patamar. Além disso, quando a área de TI precisa desenvolver alguma coisa, por exemplo, começou o ano, tá? O que nós vamos treinar o ano que vem? Qual que vai ser o foco? Aí vai estudar mercado, vai entender com o board, vai entender o que eu preciso fazer, mas invariavelmente eu vou chegar para os líderes e vou falar assim, cara, o que você precisa desenvolver na sua equipe? E aí eu acho que eu preciso desenvolver resiliência, acho que é muito empírico. E hoje a gente tem uma tecnologia que permite a gente fazer isso de forma mais estatística, de forma mais assertiva. Então, a Beta Expert, que é esse produto que a gente... É um produto, um spin-off, a gente ainda não sabe muito bem. A gente faz um assessment em 3 camadas em todos os colaboradores da empresa. A primeira camada é entender na empresa o que é relevante para ela. Não adianta eu querer desenvolver um monte de gente em habilidades que não é relevante para a empresa ou para o negócio ou para aquele ano da empresa. Então, a gente já mapeou, a gente tem diversos estudos, isso feito por seres humanos junto com inteligência artificial. Quais são as habilidades do futuro de acordo com o Fórum Econômico Mundial? O que a Harvard Business Review está falando de inteligência emocional? Então, a gente já estudou tudo isso, a gente acompanha muito tudo isso ao longo do tempo, e a gente elaborou uma lista que tem mais ou menos 55 macrohabilidades, que vai desde inteligência emocional, senso crítico, criatividade, e por aí vai. Dentro dessas 55 macrohabilidades, elas se abrem em microhabilidades. Então, inteligência emocional, eu tenho autoconhecimento, eu tenho gestão de relacionamentos, eu tenho empatia, e assim vai. Então, isso vira quase 200 microhabilidades. O que a gente quer fazer com isso? Eu chego para a empresa e a gente faz um assessment em conjunto para entender, ela dá um score do que é importante para ela dessas habilidades. Então, tenho esse primeiro assessment, isso é feito num comitê com a empresa, uma reunião que a gente participa, para a gente calibrar. Inteligência emocional, é 4, criatividade, é 2, foco em resultado, é 5. Então, isso vai definindo um perfil do que é relevante para a empresa, para a essência da empresa, tá? Uma segunda camada, também a gente fez um assessment criado por psicólogos junto com inteligência artificial para entender como é que eu avalio se uma pessoa é resiliente. Eu não posso perguntar para ela, como você é resiliente, Igor? Você vai falar, eu acho que eu sou resiliente 4. O que é 4 pro Igor? Entende? Pode ser 2 para mim, pode ser 5 para você e assim sucessivamente. Então, esse é um ponto importante. Então, a gente criou, junto com a inteligência artificial e psicólogos, que entenderam o seguinte, como é que eu avalio o que é resiliente? Então, Igor, você está participando de um projeto assim, assim, assado, aconteceu isso. Como é que você reage a isso? E aí você tem 5 respostas que você vai identificar como é que é a sua reação com relação àquilo. Imagina que a gente faz isso para todas essas habilidades, e aí o colaborador responde, e depois o líder dele responde avaliando ele. E também não é isso, o quanto o Igor é resiliente, mas sim uma pergunta. Ele participou de uma reunião, aconteceu isso, ele reagiu como é que ele reagiria nessa forma, tá? Então a gente pega tudo isso, joga dentro e cria um algoritmo que tem um peso diferente do que é relevante para a empresa, de como é que a pessoa se avalia, de como é que o líder se avalia, e isso gera um score. Então, daquelas 150, 200 microhabilidades, ele vai ter um score de 0 a 100 de quanto que ele está desenvolvido naquela habilidade de acordo com o que é relevante para a empresa, como é que ele se enxerga e como é que o líder enxerga ele. A partir desse momento, eu tenho um nível de informação, uma big data, um people analytics muito desproporcional. Porque eu posso pegar o dashboard e falar, deixa eu ver quais são as 10 habilidades que a minha empresa... A gente fala muito de desenvolver pontos fracos, mas a gente esquece de falar que não dá para eu ser bom em tudo, que talvez eu precise olhar mais para meus pontos fortes. Então, eu vou ter lá os top 10 habilidades, eu tenho as bottom 10 habilidades. Quais são as habilidades que eu, como líder, tenho forte que a minha equipe precisa desenvolver para que isso faça um match? E aí eu crio uma plataforma, não de inteligência artificial de aprendizagem adaptativa, mas de lifelong learning.
onde a pessoa consegue enxergar o que ela precisa desafiar. Então, sei lá, preciso desenvolver adaptabilidade. Lá dentro ele clica naquilo, vai vir várias opções de conteúdo que ele pode desenvolver aquela habilidade. E aí você começa a ter um nível de informação que você não tinha antes. Então, quero criar um programa de treinamentos para esse ano para os gerentes mulheres que têm menos de 2 anos de casa da área de marketing. Você cria lá dentro. E essa plataforma, ela tem, agora no MVP que a gente está fazendo, ela vai até um nível que você pode escolher quais as habilidades que você quer desenvolver. Ele cria uma trilha de treinamento ultra customizado que vai dizer, para resolver essas habilidades, você precisa ter essas 10 aulas. Na aula 1, precisa estar essas 38 pessoas. Na aula 2, são essas 74. Na aula 3, são 14. E aí ele vai te dando, e aí isso vira uma customização muito desproporcional, porque eu vou participar da aula, para mim eu vou participar de 5 aulas, mas é a aula 1, 7, 8, 12 e 15. Você vai participar de 4 aulas, vai ser a aula 2, 3, 4 e 8. Por quê? Você só vai participar das aulas que você precisa desenvolver alguma coisa. E aí isso se desencadeia em várias coisas que a gente poderia ficar o dia inteiro falando, mas desde ser um Tinder corporativo para mentoria, se eu sei o que as pessoas precisam desenvolver e o que elas têm desenvolvidas. Eu posso criar um conceito de learn to earn, que a pessoa vai interagindo com os conteúdos que a gente sugere dentro da plataforma e ela vai juntando créditos que ela pode trocar por uma mentoria, pode comprar um livro, pode se inscrever num curso, pode ganhar créditos da Hotmart. Então, esse é um exemplo, por exemplo, foi bem sucedido, eu não sei te dizer, a gente está testando exatamente agora, não consigo ver malefício, talvez eu não tenha essa visão ou esteja míope agora, mas a ideia é que isso a gente consiga economizar até 35% com a necessidade de investimentos, treinando a mesma quantidade de pessoas naquilo que elas precisam ser desenvolvidas, tá? E aí tem outras aplicações que a gente pode imaginar para isso, mas eu acho que esse é um case que está muito fresco, porque está rolando agora, a gente está testando com 4 empresas multinacionais gigantes aqui no Brasil, e a ideia, nesse momento, é a gente testar mesmo, o que é útil, o que não é, o que faz sentido, o que não faz. E está sendo muito interessante porque todas as empresas estão conectando isso com algum outro projeto. Então, uma dessas empresas, ela está falando, pô, isso seria muito legal para eu fazer para... A gente tem um programa de desenvolvimento de liderança negra. Então, a gente mapeia pessoas pretas e a gente quer entender o que a gente precisa desenvolver nelas para que elas se tornem líderes. E aí você consegue plugar vários tipos de projetos diferentes que vão além da utilidade inicial que a gente imaginou para a plataforma, né? Então, acho que esse é um exemplo legal, Elis, para te falar, mas se você quiser a gente pode explorar outros. Eu fiquei pensando, até trazendo para a BTD que vocês fazem uma pesquisa muito profunda e da quantidade de profissionais da área de T&D que estão atuando e quantos profissionais eles acabam cuidando da carreira de 250, 300 pessoas. Então, eu imagino que seja um sonho desse profissional de T&D ter esse dashboard tão completo. E além do dashboard, eu acho que essa tecnologia permite que você tenha os dados lá, mas os insights do dado, você tem o suporte da inteligência artificial, de repente, para enxergar coisa que você não está vendo, para conectar dados de uma forma mais simples, justamente para esse profissional que está sobrecarregado. Eu não sei o número preciso agora de profissionais, mas sei lá, as grandes empresas é um profissional para cada 1.000 pessoas na área de treinamento, né? É uma coisa desse patamar. Ele consegue trazer um pouco mais desse olhar individual, né? E desses insights para poder criar essas trilhas ultra customizadas, conectando com os projetos estratégicos da organização. E acho que esse olhar, esse assessment que é feito individualmente, pensando nas competências estratégicas da organização, do fórum econômico e como a pessoa se enxerga, né, e o líder dela, gera um desejo da pessoa em se desenvolver naquela, porque ela sabe, fica transparente para a pessoa o que é esperado dela, né, em termos de performance. Então a pessoa vai se comprometer com esse lifelong learning, vai se comprometer com o desenvolvimento. Imagina que a pessoa ela consegue ver como é que ela é desenvolvida em cada uma de todas as habilidades, inclusive dos pontos fortes, e aí ela vai ver o quanto que a empresa valoriza aquilo, como é que o líder dela desenvolve, enxerga ela e como é que ela desenvolve, e ela ali dentro mesmo, ela pode clicar e abrir links para LMS que a empresa tenha. Dentro da plataforma, o líder recebeu um vídeo, sei lá, do Simon Sinek falando de consistência. Ele pode indicar isso para a equipe dele como um conteúdo para desenvolver aquelas habilidades, e isso vai ficando num banco de conteúdos vivo, que aquilo pode servir para a empresa inteira. Então, a partir do momento que eu tenho todo... E aí, é isso que eu falo do conceito do lifelong learning e do life-wide learning. A partir do momento que eu, como colaborador, consigo me enxergar lá dentro, eu consigo buscar o meu autodesenvolvimento.
A partir do momento de eu, como líder, começo a enxergar o que a minha equipe precisa desenvolver, e esse dashboard ele tem algumas análises que ela vem pronta, mas ela é tipo um Power BI. Então eu, como líder, prefiro ver desse jeito. Ele vai e troca, é tipo um Lego, ele vai montando e vai escolhendo como ele quer ver. Mas uma das coisas que vai vir de padrão é quais são as 5 principais habilidades do líder que a equipe precisa desenvolver. Eu dando essa informação para o líder, ele mesmo pode falar, então a última sexta-feira do mês, e isso vai vir na plataforma, essas recomendações, pega a última sexta-feira do mês, pega a primeira sexta-feira do mês, a primeira segunda-feira do mês, tira 2 horas para desenvolver sua equipe. O próprio líder pode fazer isso. Então a ideia, já vieram falar, pô, mas você está criando um negócio que você vai vender menos treinamento na sua outra empresa? Não é, para mim não é um negócio para eu vender mais treinamento. Para mim é uma ferramenta que ela muda a lógica e a dinâmica de como a gente enxerga treinamento e desenvolvimento. Isso para mim tem um poder muito grande. E é isso que eu falo, eu fiz isso com propósito, inclusive, de depois que testado e desenvolvido e funcionando no corporativo, é algo que eu penso em criar isso, por exemplo, para escolas públicas infantis, de forma gratuita. Eu não preciso ganhar dinheiro o tempo todo com tudo, mas eu tenho um propósito muito grande de ajudar a transformar o Brasil através da educação, porque eu só acredito que vai ser esse o caminho. Não tem outra forma. E a tecnologia, eu acho que é a única habilitadora da gente conseguir criar educação de altíssima qualidade a baixo custo em escala global. Por que não? Né? Por que não fazer isso? Então, eu tenho de verdade esse propósito, esse pensamento de longo prazo de, depois que testado e validado aqui, como é que a gente transforma isso em algo que eu consigo aplicar, por exemplo, na educação básica, na educação no ensino médio, ou talvez em universidades também, né? E, Marcel, a gente também falou um pouco aqui de mídias sociais e a gente tem aí esse fenômeno TikTok e TikTok Learning, por que não? O que você já consegue perceber, ou não sei se tem algo já aplicável, de usar essa ferramenta para esse desenvolvimento humano mesmo? Hoje, quando você quer aprender alguma coisa, quero aprender pão de fermentação natural. Geralmente a gente vai no YouTube, ou vai ver uma receita naqueles sites de receita, ou você segue um influenciador que você gosta, que fala sobre o assunto, aí você vai tentar fazer, aí você faz 1, 2, 3, 4, 5 vezes, aí você fala, pô, eu acho que eu quero aprimorar mais nisso. Aí você vai fazer um curso, né? Então mudou a trilha de como a gente aprende, mas a gente continua ensinando as crianças, os adultos da mesma forma, a gente vai primeiro para um curso. Então a ideia do TikTok Learning surgiu da seguinte forma, né? Por que meu filho gosta tanto de ficar tanto tempo no YouTube e não gosta tanto da escola? Porque dentro do YouTube ele pode escolher com quem que ele quer aprender, o que ele quer aprender, na hora que ele quer aprender, pelo tempo que ele quer aprender. E aí ele consegue misturar um pouco de aprendizado com um pouco de diversão, com um pouco de baboseira, que faz parte do processo e tudo mais, né? Por que o TikTok as pessoas ficam horas rolando a tela para baixo igual zumbis, mas num livro elas não ficam? Então, a gente precisa aprender com essas plataformas a como manter a atenção das pessoas. Porque se tem uma coisa que eles sabem fazer, é manter a sua atenção. Então, como é que eu aprendo a manter a atenção, mas junto com coisas que sejam importantes e relevantes para as pessoas e que elas precisam desenvolver? Foi nessa angústia que eu desenvolvi esse TikTok Learning, que é uma metodologia baseada em algoritmo e em formato de vídeo estilo TikTok. Então, não é para substituir, na minha opinião, e é só a minha opinião, e conhecimento prático, estatístico prático, eu sempre acredito que o treinamento síncrono, ao vivo, isso pode ser online ou pode ser presencial. Eu tenho preferência pelo presencial, mas o online me traz possibilidades que o presencial não me dá. Mas ao vivo eu acho que ele é o principal para a construção do conhecimento. Por quê? Porque tem muito conhecimento que ele é gerado não pelo conteúdo, mas na troca entre pessoas, no professor como papel de mentor, não de detentor do conhecimento, aonde um aluno vai trazer um case, uma dificuldade que ele está, e junto com o conteúdo outros alunos vão contribuir, o professor vai contribuir, e aí você consegue construir o conhecimento coletivo. Então, para mim, isso jamais vai ser substituído por uma inteligência artificial, jamais vai ser substituído. Essa troca humana ela é muito importante no nosso aprendizado nos últimos milhões de anos em que a gente passou por diversas revoluções, pela revolução cognitiva milhares de anos atrás e por aí vai. Mas o nosso conhecimento, por mais que a gente faça isso em aula, de experimentar o conhecimento, seja por um roleplay game, seja por um framework que eu vou aplicar para depois usar no meu dia a dia, o conhecimento ao longo do tempo, invariavelmente, a gente ensina mais do que as pessoas têm capacidade de absorver. Isso por uma ansiedade corporativa, porque é uma ansiedade educativa, que a gente, mas então vamos colocar isso aqui que vai ser legal. E na verdade é isso, você tem 30 alunos diferentes sendo impactados pelo mesmo conteúdo, um vai pegar uma parte que interessou para ele, o outro, então você precisa ser mais abrangente. Mas e daqui um mês? O quanto que isso efetivamente ficou registrado na memória de longo prazo dessas pessoas? Pensando em responder isso, eu fui estudar neurociência, com a cada tipo, inclusive.
E daqui 2 meses? E daqui 3 meses? Então a ideia do TikTok Learning é, depois que eu tenho um treinamento síncrono, como é que eu faço para dar algumas pílulas que ao longo do tempo vai ajudando na formação de memória de longo prazo? Como é que eu faço isso para que as pessoas queiram receber aquilo? Não que seja mais uma pílula de conteúdo do professor falando, veja bem, agora vamos falar de novo. Aí veio a ideia do TikTok Learning. Então o TikTok Learning são pílulas de conteúdo de 30 a 45, no máximo 1 minuto, onde geralmente a gente usa exatamente o formato do TikTok. Então não pode ser uma coisa gravada em estúdio, é uma coisa gravada pelo celular, tem que ficar meio tremido, tem que ser feita uma edição feita porcamente no CapCut, tem que ser um negócio mais divertido, mais engraçado. Então a gente cria personagens. Então a gente fez agora, a gente está fazendo um agora para um grande cliente nosso, que a gente deu um treinamento de vendas e eles vão receber alguns TikTok Learnings ao longo do tempo, ao longo da jornada, para fixação da memória de longo prazo. A gente criou um perfil, eu não sei se é da época de vocês, mas tinha o Joselito Sem Noção. Era um perfil da MTV, que era um cara que fazia tudo errado, era um cara sem noção. Então a gente criou o Zelito, inspirado no Joselito Sem Noção, que é o cara que faz tudo errado. E aí tem o vendedor, que é o Marquinhos, que é o cara que faz tudo certo. Então a gente ensina pelo errado. Por quê? Porque se torna engraçado. Porque aí um vendedor começa a sacanear o outro e fala, e aí, Zelito, pô, tá fazendo errado. Aí o cara começa a entender. Isso foi uma escolha de linha que a gente seguiu com esse cliente, mas é algo divertido. Qual é o melhor feedback que a gente tem? A galera começa a pedir. Isso dissemina, viraliza internamente na empresa de uma forma que as pessoas começam a pedir. E aí elas começam a entender que dá para eu aprender me entretendo também, não precisa ser só numa sala de aula. Mas, de novo, como um aprendizado complementar ao que ele já teve na sala de aula. E é isso, tá tendo muito sucesso. A gente já fez uns 4 projetos de TikTok Learning, todos eles, assim, o feedback é incrível, que a galera recebe aquilo e começa, e aí vira um personagem, eles começam a usar como exemplo. Pô, você viu o que o Zelito falou, você não tá olhando. Eu tô dando exemplo de vendas, mas a gente já fez para liderança, a gente já fez para soft skills. Dá para ir numa pegada de humor, dá para ir numa pegada mais sério, dá para uma pegada mais emocional. A história diz, e a neurociência diz, que se é emocional, a fixação fica mais tempo na memória de longo prazo. Então, a gente prefere o humor ou o emocional mais do que algo mais sério, mas a gente sempre alinha esse tom e os exemplos e o roteiro do TikTok Learning com o cliente, mas é muito poderoso. E essa fixação é super importante justamente para transferir esse aprendizado para a prática, porque o objetivo é esse, né? Então, a hora que você está acomodando esse conhecimento de uma forma longa, né, de uma forma perene, você está relembrando a pessoa, é muito maior a chance disso se transformar numa mudança de comportamento, né, que é o que a gente quer. Sem dúvida, é isso, é relembrar ele, às vezes pontualmente, porque a curva de aprendizado, né, ao longo do tempo vai caindo, você entra com o TikTok Learning, ela sobe de novo, vai caindo até uma hora que fixa por mais tempo. Exato. Por isso que eu falo que a gente não faz treinamento, a gente faz projetos de aprendizagem, que pode envolver um podcast, pode envolver um TikTok Learning, pode envolver uma dinâmica com atores e atrizes, como a gente já fez. A gente usa desses recursos tecnológicos e não tecnológicos para compor um projeto de aprendizagem ultra customizado, e aí voltando à ultra customização eu acho que a minha maior especialização e da MetaLab é como é que a gente entende uma dor e resolve isso no longo prazo através de um projeto de aprendizado que vai garantir impacto de curto, médio e longo prazo que vire mudança de mindset e atitude, né? E isso dá resultado. Sabe como é que tá a nossa emoção agora? A gente já ficando um pouquinho mais triste, porque Eu vejo o eles tempo tá passando aqui, acabando, eu vou pra gente ir pra etapa passando final aqui. aqui. Essa etapa final é aquele momento toma e devolve, momento TD. A gente vai lançar aqui uma expressão e aí você se vira, vira alguma coisa na cabeça, você fala aí pra gente, tá bom? Tá bom. Burnout digital. Caramba, um assunto muito sério que precisa ser muito falado e que a gente ainda não encontrou uma forma de resolver. Então vai ter que voltar aqui pra poder falar um pouco mais. Você vai estudar, tá bom? Vou estudar um Vai pouquinho juntar mais. aí, não sei se vem falar. Eu não tenho uma resposta, mas eu acho assim, no começo da pandemia as pessoas achavam que as pessoas iam perder em produtividade por trabalharem digitalmente, o que aconteceu foi o inverso, as pessoas tiveram burnout trabalhando digitalmente, porque você perde, você não respeita os momentos que você tinha de pausa ao longo do dia. Então, a solução ao invés de você criar um sistema de monitoramento para ver se as pessoas estão trabalhando, é você monitorar se elas estão descansando o suficiente para que elas sejam produtivas. Esse é o começo de uma discussão que dá pra gente ir longe, tá aí. É longe. Dark Web. Isso vai sempre existir, a gente tem que tomar cuidado, é o que eu falo sempre, não adianta você impedir o seu filho de usar um YouTube ou impedir seu filho de sair e ir para o bar. Você tem que ensinar o seu filho a fazer um filtro e a ter autorresponsabilidade de fazer as escolhas dele. Assim como ser humanos a gente tem. Né? A gente não adianta proibir.
A discussão de proibição, ela nunca leva a nada. Senão a gente não teria uma faca. Por quê? Porque uma pessoa entrou numa escola e matou 8 crianças. Mas, pô, como é que você corta o pão? Então, a gente tem o hábito de botar a responsabilidade na ferramenta. A responsabilidade é sempre do ser humano. A gente precisa ensinar o ser humano a usar as ferramentas de uma forma interessante, ética, moral e por aí vai. São os valores que a gente transmite para os filhos, para as pessoas que a gente interage. Né? Exatamente, Igor. People Analytics. Pô, fundamental, a gente só tem que tomar muito cuidado, porque eu acho que exagerado vira uma robotização das pessoas. Eu acho que Prisão. as pessoas viram tanto informações que a gente esquece que são pessoas. Que têm suas deficiências, suas falhas, e aí quando vai para um lado de eu ficar comparando só números, sem entender individualmente necessidades, desafios, eu acho perigoso. Mas eu acho fundamental para se criar uma empresa que funcione de forma produtiva, que entregue resultados. A gente só não pode esquecer que nós estamos lidando com seres humanos e seres humanos vão além de números. Se eu começar a pensar assim, é melhor eu botar agentes autônomos do que pessoas, que aí os números deles vão ser muito melhores sempre. Muito bem, como que as pessoas te encontram? Assistindo T&D aqui. eu não sou muito ativo, eu sempre tenho alguma coisa em rede social, não sou muito ativo, mas tenho o @Marcel P de Pedretti Nobre, tudo junto, eu não consegui o Marcel Nobre, então é Marcel P de Pedretti Nobre, TikTok, Instagram, LinkedIn, botar Marcel Nobre me acha lá. E é isso, só mandar mensagem, eu me conecto com todo mundo de forma muito fácil, muito tranquila, aceito qualquer convite para bater papo, para gravar podcast, então eu estou 100% à disposição. Muito obrigado pelo convite, Elis, Igor, projeto incrível, maravilhoso, de altíssimo nível e tão necessário nos dias de hoje. Parabéns. Obrigado. Saímos mais nobres daqui? O que você acha? Com certeza, com muitos insights e reflexões para a gente transformar o nosso país, transformar a educação, né, e transformar as pessoas através da educação. Muito bom. E as pessoas cada vez mais ultra customizadas, que a gente possa olhar para a habilidade individual de cada um e de verdade com interesse genuíno, poder promover essa aprendizagem contínua, tá bom? A gente vai ficando por aqui, clica no sininho, se inscreva no canal e compartilha esse conteúdo para mais gente, tá bom? Até o próximo episódio. Valeu, tchau, tchau. Valeu.